o Apocalipse, querendo ou não, ou os sinais da vinda de Jesus, vocês perceberam que surgiu agora no deserto água. A lua está transformando em sangue. Paulo diz que amariam mais a criatura do que o Criador. Nunca se viu tanta adoração a homens como atualmente. O amor de muitos se esfriando, a gente percebe como a humanidade está fria com relação às tragédias, às fatalidades. Parece que o luto vira um dia só e passa-se e bola para frente, né? Os sinais estão mais claros do que nunca, né? Existe algum sinal, pastor, que não ocorreu ainda? Nas minhas pesquisas e estudos que tenho feito, eu tenho visto, tem dois sinais, que são dois elementos que, na verdade, são um verdadeiro divisor de águas, que está para acontecer, mas que podem acontecer antes do arrebatamento, ou também pode acontecer logo após o arrebatamento. Uma é a reconstrução do templo. Ah, boa. Esse é um fator. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Lá na esplanada das mesquitas, que já é um assunto bem debatido, e, inclusive, recentemente se apresentou um indivíduo com um requerimento junto à justiça israelense do direito do terreno do templo, porque ele comprovou cientificamente que ele tem o DNA de Davi. Então, peraí, isso é importante, pastor. Então, o senhor está dizendo que quando a gente olha o cartão postal de Jerusalém, a gente vê aquela cúpula de ouro, né? Diz que tem mais de 80 quilos de ouro lá. Sim, que é a Mesquita de Omar. Mesquita de Omar. Isso. E é lá que é justamente o local que foi o Templo de Salomão. Exato. É isso? Exato. E aí a ideia, eu já vi, por exemplo, comentários dizendo que vai haver um terremoto, né? E vai destruir a mesquita. E aí vão reconstruir. Como é que o senhor vê isso? Existem algumas informações, entende? Existem algumas informações de que embaixo da mesquita tem uma falha geológica. E que essa abertura dessa falha geológica, inclusive alguns defensores, por exemplo, do islamismo, disseram que Maomé está sepultado ali, e que a Arca de Deus também está escondida ali. Uma série de coisas eles falam sobre isso. Que é o Monte Moriá, não? Exatamente. Aquela região a ali, região, Monte Moriá. Certo. Exatamente. Onde o Isaac seria sacrificado. Então, ali onde está a Mesquita de Omar, é a probabilidade de que seja o terreno do templo, exatamente aquele local. Então, qualquer coisa que acontecer ali, se essa falha geológica é uma realidade, segundo alguns dizem que então, facilmente isso pode vir abaixo e o terreno do templo ficar limpo. Mas esse marco, esse sinal é bem importante que o senhor está falando. Ele não está claro se vai ser antes ou depois do arrebatamento? Exato, não está claro pelo fato de que a reconstrução do templo hoje, eles conseguem fazer em 45 dias, com a tecnologia atual. E já desde 2015, eles têm uma escola para levitas, que ensina todas as funções, por exemplo, devocionais, todas as funções de exercício dentro do templo. Mas agora o senhor falou uma coisa interessante, né? A gente está falando em off aqui sobre essa geração atual. Sim. Nós vamos fazer uma visita alguns anos atrás numa sinagoga aqui em Curitiba, e o rabino falou uma coisa interessante. A gente perguntou como é que funciona essa questão da comunidade judaica com os gentios. Ele estava explicando, olha, né, a gente tem aqui uma restrição realmente, a gente não permite que gentil frequente, né, ou até casamentos, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, quando a gente reconhece um levita, a gente dá a palavra para ele. Sim. Ele por direito. Aí eu fico pensando, como é que esses caras até hoje sabem da sua tribo? É por causa da genealogia, que foi preservada, por exemplo, desde Abraão, e quando foram para o cativeiro, o Esdras veio e trouxe a genealogia completa, que Esdras era um escriba, né? Então, eles mantêm isso vivo. Entendeu? Até hoje, professor? Até hoje. Olha só. Até hoje. Então, tem uma escola de levitas para aprender todo o processo litúrgico do templo, isso desde 2015. Ah?
E hoje, por exemplo, em Jerusalém hoje, todos os levitas, eles têm em casa todo o paramento, toda a vestimenta necessária para oficiar dentro do templo. Eles têm tudo, absolutamente tudo. Vamos dizer assim, eles estão esperando que toque a trombeta. Toca uma trombeta que é uma trombeta de chamamento, que é aquela que foram feitas 2 trombetas no capítulo 10 de Números, né? Então tocava uma trombeta, ela tinha 3 tipos de sons. Tinha um som que é para reunir os anciãos, tinha um som que era para o povo se levantar e se preparar para partir, e tinha um som que era convocação para os levitas, para algum processo que houvesse no tabernáculo com a presença dos levitas. Então, quando tocar a trombeta, convocando os levitas, eles imediatamente vão no guarda-roupa deles, se vestem e saem, e a vestimenta é toda branca, tal como era o Antigo Testamento, para ir ao templo, fazer as oferendas e oficiar a liturgia do templo. Então, esse sinal, ele é importante pela seguinte razão, porque o anticristo que Israel, lamentavelmente, rejeitou o Messias e vai aceitar esse. Pensando que é o Messias? Porque Jesus disse, a mim que vem em nome de meu Pai, não me recebeis, mas aquele que virá no seu próprio nome, vocês receberão. É 1:43 de João. Então, eles vão receber esse. Então, para mim também, na minha opinião, na minha modesta opinião, o anticristo terá que ter ascendência judaica. Verdade, senão Porque não faz senão sentido. eles não aceitam. Não faz sentido. Eles não aceitam. E esse é que vai promover a paz. É o capítulo 6 de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, que sai vencendo e para vencer.